Agora eu vou explicar um pouco sobre a diferença entre o domínio e o grupo de trabalho. Primeiro, acho importante falar que esses dois, eles representam diferentes métodos de se organizar computadores nas redes. A principal diferença entre eles é como os computadores e os outros recursos nas redes são gerenciados. Bom, em um grupo de trabalho, todos os computadores estão no mesmo nível. Nenhum computador tem controle sobre o outro. Cada um possui um conjunto de contas de usuário e para fazer login em qualquer um desses computadores, no grupo de trabalho, você precisa possuir uma conta nesse computador. Normalmente, não há mais de 20 computadores. Um grupo de trabalho não fica protegido por senha e todos os computadores devem estar na mesma rede local ou subrede. Já em um domínio, um ou mais computadores são servidores. Os administradores da rede usam servidores para controlar a segurança e as permissões para todos os computadores do domínio. Isso facilita as alterações que são feitas automaticamente em todos os computadores. É provável também que você só possa fazer alterações limitadas nas configurações de um computador, porque os administradores de rede querem sempre garantir a consistência entre os computadores. Os computadores em um domínio também, eles podem estar em redes locais diferentes e podem haver milhares de computadores em um único domínio. Os usuários, eles precisam fornecer uma senha ou outras credenciais todas as vezes que acessarem esse domínio. E se você possuir uma conta no domínio, você poderá fazer login em qualquer computador do domínio sem precisar ter uma conta nele. Para responder a letra B, eu vou precisar falar sobre a importância do controlador de domínio. Bom, todo mundo já sabe que o domínio ele é um dos conceitos mais importantes da rede Windows. Ele é basicamente uma coleção de contas de usuário e as contas de computador que são agrupadas de forma que elas possam ser gerenciadas de modo centralizado. É o trabalho do controlador de domínio facilitar essa gestão centralizada dos recursos do domínio. Considere que qualquer estação de trabalho que esteja executando o Windows XP 7 e 8 ou Windows 10 contém contas de usuário. O Windows XP 7 e 8 ainda permitem criar contas de usuário adicionais na estação de trabalho, a menos que a estação esteja funcionando como um sistema autônomo, ou seja, uma parte de uma rede peer. Essas contas de usuário da estação de trabalho, chamadas de contas de usuários locais, não são usadas para controlar o acesso aos recursos da rede. Em vez disso, as contas de usuários locais são usadas para regular o acesso ao computador local. Atuam principalmente como um mecanismo que assegura que os administradores possam realizar a manutenção da estação de trabalho sem que os usuários finais que têm a capacidade de mexer com as configurações de estações de trabalho. A razão pela qual as contas de usuários locais não são usadas para controlar o acesso a recursos fora da estação de trabalho que elas residem é porque isso criaria uma carga de gestão extrema. Pensa nisso por um minuto. Contas de usuários locais residem em cada estação de trabalho individual. Isso significa que se as contas de usuários locais forem mecanismos de segurança primária de uma rede, então um administrador teria que viajar fisicamente ao computador contendo um relatório. Qualquer momento é necessário uma mudança a ser feita para as permissões de conta. Isso pode não ser uma grande coisa para negócios em redes menores, mas fazer alterações de segurança seria extremamente complicado em redes maiores ou em situações em que é necessário uma mudança a ser aplicada globalmente para todas as contas. Um domínio resolve estes e outros problemas ao centralizar as contas de usuários e outros objetos de configuração e segurança relacionados. Isso permite uma administração mais fácil e que os usuários se conectem à rede a partir de qualquer PC na rede, a menos que você restrinja quais máquinas um usuário pode acessar ou fazer login. Um conceito muito importante a ter em mente é que os controladores de domínio fornecem autenticação, não a autorização. O que significa que quando um usuário faz login em uma rede, um controlador de domínio valida o nome do usuário e a senha do usuário, e essencialmente confirma que o usuário é quem ele diz ser. O controlador de domínio, contudo, não informa ao usuário os recursos que tem direitos. Recursos em redes Windows são garantidos por listas de controle de acesso.
ACLs. Uma ACL é basicamente uma lista que diz quem tem direito sobre o quê. Quando um usuário tenta acessar um recurso, eles apresentam a sua identidade para o servidor que contém o recurso. Esse servidor garante que a identidade do usuário foi autenticada e, em seguida, referências cruzadas à identidade do usuário com uma ACL, para ver o que o usuário tem direito a acessar.